alunos do 5º ano, estamos nós aqui em mais uma sexta-feira, né? O último dia da semana de estudos para nós. Que coisa boa, né? Tem gente que se sente feliz quando chega na sexta-feira, mas é bom, não é? Quando chega na sexta, é assim, né? Então que seja um dia abençoado, seja um dia cheio de paz, seja um dia cheio de conquistas, né? Mas seja um dia também de reflexão, né? Vamos refletir um pouquinho, vamos pensar um pouquinho, vamos rezar pelo mundo, vamos orar pelo mundo. Não vamos pensar só na nossa família, não. Vamos pensar no próximo, que está ao nosso redor, que está ao nosso lado, né? Tanta coisa boa que a gente tem em casa, mas tem muitas pessoas que estão passando necessidade nesse momento, não é verdade? Mas a gente coloca nas mãos de Deus. Vamos pedir a Deus que possa melhorar a vida das pessoas, né? Possa cada dia mais dar força, dar coragem, certo? Para a gente poder superar, para a gente poder conseguir vencer, não é verdade? Porque a gente só consegue vencer com o quê? Com a força, com a fé, com a esperança, tá certo? E hoje, na nossa aula de produção, né, a gente está quase finalizando Mamãe Tá Careca, tá certo? Então não deixe, você que ainda não leu o livro Mamãe Tá Careca, você tem que ler, porque logo em breve, tá certo? Eu vou pedir o suplemento de leitura, certo? E você, se não sabe aquela questão, você vai ter que ler o livro para você poder responder, tá bom? Então, em breve, bem próximo, certo? A gente vai precisar do suplemento de leitura. Professora, eu não sei nem onde está o meu suplemento. Pois tente procurar o seu suplemento, certo? Se caso você não encontrar, entre em contato comigo, que aí eu vou dar um jeitinho pra gente ver o suplemento, tirar xerox, alguma coisa assim, certo? E hoje, eu pedi para vocês pesquisarem sobre a biografia da Juliana Vermelho Martins, verdade? Que foi a autora, que é a autora do livro Mamãe Tá Careca. Foi? Foi, muito bem. Professora, a gente já está bem pertinho de terminar, não é? Já estamos bem pertinho de terminar o nosso livro Mamãe Tá Careca, certo? Então, você que está ansioso para terminar, você já pode até se antecipando, tá certo? Não tem problema. Professora, eu li o capítulo tal, já passei para o outro capítulo, sem problema nenhum, certo? Mas hoje a gente vai, vou aqui para vocês a biografia Juliana Vermelho Martins, certo? Juliana Vermelho Martins, biografia, ok? Então vamos lá. Talvez tenha até algumas informações aqui que você, professor, eu não encontrei essa informação, não é, certo? Olha só, o que é que diz aqui essa biografia que eu pesquisei da Juliana. A experiência de ter câncer de mama aos 38 anos, né? Então a Juliana teve o quê? Ela teve câncer de mama, 38, certo? Aos 38 anos, né? E com 2 filhos pequenos, levou a paranaense, então ela é de Paraná, né? Juliana Vermelho Martins, hoje com 45, quando ela começou, quando ela descobriu que tinha um câncer, ela estava com essa idade. Atualmente ela tem 45 anos. Atualmente, 45 anos. Certo? A registrar no papel a sua vivência. Autora do livro infantil Mamãe Tá Careca, ela escreveu a história sobre a ótica, de 2 crianças que convivem com a mãe em tratamento contra o câncer. A gente viu durante a leitura de alguns capítulos do livro como foi o comportamento das 2 crianças, como elas agiam, como a Juliana fez para poder
passar essa informação para elas da melhor forma possível. A gente teve, né, esse contato, a gente imaginou como seria, não é verdade? Então a gente viu que as crianças também participaram desse processo, né, de mudança na vida da Juliana, né, o que ela teve que fazer, como ela se sentiu também, porque a gente viu que as crianças se sentiram, né, de alguma forma afetada, mas a Juliana também se sentiu afetada, né? E com essa história, a gente vê até também, às vezes, até em casa, até você que está assistindo, você tem um exemplo de uma pessoa que teve, né, esse tipo de doença na sua casa, pode ser um familiar, pode ser um amigo, né? Não precisa ser da mesmo tipo, né? Ser na mama, mas em outro local, em outro determinado local em que teve que vencer, né, as dificuldades, teve que passar dia a dia por certas provações e conseguiu chegar à cura, né? E consegue, né? Porque a gente sabe que todo tipo de doença, principalmente essas, elas sendo tratadas inicialmente, elas são curadas, certo? Então, continuando. A inspiração é minha história, diz Juliana, mas os diálogos acontecem de forma a tentar imaginar as coisas do ponto de vista das crianças, explica. Ou seja, a imaginação foi dela, né? Mas como as crianças pensavam, né? O jeito que elas tinham, foi das crianças, né? Olha só, o enredo, que é a história, é sobre como dois filhos pequenos lidam com a doença da mãe. Né? E a gente viu que o comportamento de um era totalmente diferente do comportamento do outro. Enquanto um entendia, né, o outro não entendia como era para ser, apesar de ser idades diferentes, né, eles tinham sim seus pensamentos diferentes. Eles passam por várias brincadeiras e um mundo de fantasias para tentar contornar o problema, para poder amenizar o problema, eles se enfeitam, né? Aquilo que a mãe está dizendo. Eles criam seres imaginários, eles criam brincadeiras, nomes, né? Para determinadas coisas, eles criam nomes que é para ver se ameniza mais a situação. Em um dos momentos, as crianças fingem estar em um laboratório, criando um remédio que mude a aparência das pessoas para que a mãe volte a ter os cabelos, porque eles sabiam, né? A mãe já tinha informado que com o tratamento o cabelo dela ia começar a cair. Então, o que foi que eles fizeram? Eles imaginaram um laboratório, né? Em que ia ter um remédio que ia mudar a aparência das pessoas, que era para poder a mãe voltar a ficar normal, não precisar cair o cabelo. Segundo a Juliana, né, o objetivo do livro é ajudar mulheres que passam pelo problema a contar para os filhos de forma que o sofrimento seja amenizado. Muitas mulheres que têm, né, essa doença, que possuem essa doença, elas se sentem às vezes retraídas e acabam sofrendo mais por ter que passar esse problema para os filhos e não sabem como passar, né? Principalmente quando são crianças, né? Nessa fase da idade que tinham os filhos da Juliana, em que não entendiam, em que não sabiam o que ia acontecer, né? Então ela tentou de uma forma prática, né? De uma forma bem clara, passar para as mulheres que passaram pelo problema dela, que passam pelo problema dela, uma forma que seja um pouco menos dolorida, né? Uma forma que amenize mais a situação. A criança se sente mal ao ver a mãe naquela situação, mas às vezes ela ainda não tem vocabulário para colocar para fora. O adulto tenta esconder as informações para proteger as crianças, mas o ideal é que ela compreenda o que está acontecendo. O livro todo é voltado para crianças a partir do 5º ano, né? Ou seja, crianças de 9, 10 anos, né? 11 anos, de 9, né? 10, 11 anos, é voltada mais para esse público, porque já é um público que ele já está um pouco mais, né? A mente já está um pouquinho mais aberta, já vai entender, mas que ainda necessita de uma linguagem, né? Vamos dizer assim,
de uma linguagem mais adequada para entender certas situações. Você vê às vezes nos problemas que tem em casa, né? O problema que tem em casa, às vezes só a mamãe, só o papai é que sabe. Não quer passar para a criança, quer para a criança não ficar com aquilo na cabeça, ficar preocupada, né? E quando querem passar, tentam passar de uma forma que seja um pouco mais clara, né? Um linguajar, uma linguagem que seja entendida pelas crianças, né? Mas o certo é que seja passado, não esconder, mas que seja passado de uma forma mais, né? Dê mais alívio. Bom, a autora descobriu o câncer por acaso. Ao coçar o braço, ela sentiu um caroço na mama e procurou auxílio médico. Após vários exames, o tumor foi constatado. Juliana fez a mastectomia, né, que foi a retirada do seio, e depois passou por sessões de quimioterapia por cerca de 10 meses, né? Então essa história aí, essa situação da Juliana não é uma história inventada, não é uma história fictícia, né? Não é uma história criada pela Juliana, mas uma história que foi vivida por ela, pela família, né? Ela passou através do livro realidade em que mulheres da idade dela pode passar, certo? E ela continuou ainda vivendo, fazendo tratamento, não é tudo do jeito que ela conta no livro. No segundo dia, após descobrir que estava com câncer, no segundo dia, que a gente vê lá no início do livro, né? Ela reuniu os filhos. Na época, os filhos tinham, uma tinha 3, e o outro tinha 7, e contou, olha só, olha que você está com uma menina de 3 anos, né? Que entendimento tem uma criança de 3 anos? Mas que a filha dela, né? Ela passou de um jeito tão bacana, tão interessante, que a menina conseguiu entender, né? Aos poucos o que ia acontecer. Ela foi sempre fazendo as crianças participarem daquele momento, ela nunca deixou, né? Você vê no livro que ela nunca deixou as crianças fora de tudo aquilo que ela fazia, do tratamento, da cirurgia, da queda do cabelo, né? Todo aquele processo que a Juliana passou, os filhos passaram junto com ela. Não da mesma forma que a mãe dela, que o esposo dela, não é? Que a gente viu que eles também participaram, mas as crianças estavam ali e elas precisavam ser trabalhadas todo dia. Todo dia. Eu falei que havia ido ao médico e tinha uma bolinha no meu seio que eu teria que tirar fazendo a cirurgia. Quando eu fui fazer a quimioterapia, disse que ia começar a tomar alguns remédios e que meu cabelo poderia cair. Lembra? Então foi isso exatamente que ela fez, né? A Juliana, ela teve a oportunidade, né, de passar para os filhos dela a melhor forma de lidar com aquela situação, né, com uma bolinha, né, que ela chamou de bolinha, ela não chamou de tumor, porque quando a gente fala de tumor, né, para a gente já é mais constrangedor, né, tumor. Mas quando se fala em bolinha, já é algo mais, como é que se pode dizer? Bolinha, algo diminutivo, é algo mais, né, um pouco mais leve do que tumor. Então ela pôde fazer, né, cada palavra daquela ela ia dando uma resposta diferente para as crianças, né? Não no mesmo nível da avó dela, da mãe dela, que ela falava, e do esposo, mas no nível deles, né? A questão de quando ela chegou, né, com o dreno, que aí ela deu outro nome, isso também foi de extrema importância para a convivência dela, né, com os meninos, é verdade? E conseguiu vencer, né? Vocês vão ver que no final do livro, a Juliana, ela consegue vencer a esta doença que tanto a maltratou, né, que tanto puxou dela e das crianças também, que ela teve que conviver. E que tinha dias que ela, você viu que no livro, tinha dias que ela estava impaciente, ela estava estressada, e que os meninos percebiam, né? Infelizmente os meninos percebiam, e que ela tinha que ter essa relação, mãe e família,
mãe e família. Não deixava jamais, né, de fazer esse papel, né, deles também se sentirem apoiados pela mãe naquele momento. Eles também se sentiram apoiados naquele momento de dor, naquele momento, né, de transição, certo? Então essa foi a biografia da Juliana, né, que eu pedi que vocês pesquisassem. Não precisaria ser igual a essa, uma informação dessa que eu pesquisei. Mas, né, a que você pesquisou, aquela que estava atrás do livro, se você escreveu também, né? Então é importante dizer, atualmente ela tem o quê? 45 anos. É de onde? Paraná, certo? Na época os filhos dela tinham quantos anos? Um tinha 3, a menina tinha 3 e o menino tinha 7, certo? Essa semana a gente não vai continuar, né, o nosso livro, a leitura do nosso paradidático. É só na próxima semana, que é para a gente encerrar, fechar, né, a leitura do nosso paradidático. Essa semana a gente vai fazer o nosso módulo 3, nossa reportagem. Lembram da reportagem que a gente viu na aula de ontem, né, na nossa parte de interpretação, que falava da MC Sofia, que sofria de preconceito, né? Porque tinha um cabelo crespo, então ela preferia dizer cabelo crespo do que cabelo duro, não é? E que sofre muito preconceito. Viu também o exemplo da mãe dela, em que a mãe dela alisava os cabelos e para, né, fazer parte daquele processo juntamente com a filha, parou de alisar o cabelo, né? Mas que ela percebe que ainda existe muito preconceito. Foi verdade que a gente viu naquela reportagem. E hoje vocês vão fazer, né, na página 29, né, a gente pode se basear na página 29 e 30, certo? Onde vai ser a reportagem. O que é a reportagem? Só relembrando, é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Pode ser escrito oral e pode conter falas ou depoimento dos especialistas. As reportagens escritas podem ser vinculadas em jornais, revistas e internet, certo? Então aqui na página 29, ó. No início do capítulo, você leu a reportagem Criança Negra sofre racismo todo dia na escola. Quando você viu esse título dessa reportagem aí, será que você já viu na escola alguém, né, sofreu um racismo, né? Alguém que sofreu racismo? Algum coleguinha seu, em casa, o vizinho, tenho certeza que tem alguém que já viu. Ah, professora, eu já vi. As professoras dessa pandemia, quando eu ia, fui no centro, fui no shopping com a minha mãe, fui na loja com a minha mãe, fui na rua, quando eu passei, eu vi um meninozinho sofrendo racismo. Não é só porque ele era negro, porque era isso, né? E às vezes a gente vê tanta coisa acontecendo, que às vezes a gente pensa que está amenizando, mas não, está aumentando. As pessoas ainda não têm essa consciência, olha só. Então, você, no início do capítulo, você leu a reportagem Criança Negra sofre racismo todo dia na escola, que tratava sobre o racismo e a vida da MC Sofia. Agora, você vai escrever, que tem dupla, mas você vai fazer o quê? Individual, né? Toda atividade que tiver em dupla, em grupo, nesse período você vai fazer o quê? Individual. Certo? Então, para iniciar a produção, sigam as orientações abaixo. Escolha um desses temas, ó. Então, você vai escolher um desses temas aqui. Tenho aqui 4 temas, certo? Ó, o bullying, né, que está sendo um assunto, né, que não deixa de acontecer. Acontece sim na escola, né? A coleta seletiva no bairro, consumo consciente e respeito às pessoas idosas. Você vai escolher um desses 4 temas. Eu quero sobre um desses 4 temas aqui, certo? Você fazer a sua reportagem. Ó, pesquise informações sobre o tema na internet, em livros, revistas e jornais. Um desses. Se necessário, entreviste pessoas que entendem do assunto, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai selecionar as informações mais importantes, certo? Vai empregar uma linguagem mais formal, uma linguagem um pouco mais séria. Você vai utilizar intertítulos para organizar a parte do seu texto. Fique atento aos sinais de pontuação, use sinônimos e pronomes. Escolha imagens se você quiser. Insira fala dos entrevistados ou dados para enriquecer a personagem, a reportagem.
certo? Então isso aqui você vai fazer aonde? No seu caderno de produção textual, certo? Você faz a sua reportagem, planeja a sua reportagem bem bonitinha, pesquisa, tá certo? E coloca lá no seu caderno e manda para mim, certo? E na próxima aula eu estarei aqui à sua disposição, tá certo? Para a gente ter uma nova aula de produção de texto, certo? Beijos, fiquem com Deus, tá certo?